cultura. Aquilo mexeu comigo de uma maneira tão intensa que me tocou profundamente, até numa situação de êxtase. Você se acha mais profundo de judeu do que sua família, sua origem? Hoje sim, hoje sim, hoje sim. Mas eles me apoiaram em tudo. Claro, claro. Me apoiaram em tudo. E falaram, se você está feliz, nós estamos felizes. E me financiaram, inclusive, nos meus estudos. Eu não tenho gratidão, não consigo definir a gratidão que eu tenho por eles, por quebrarem as barreiras do egoísmo, ficarem longe de mim por 8 anos, me deixando estudar. A única preocupação da minha vida era entender o que estava escrito. Então, foram anos gloriosos, enchendo o copo. Conta disso. Para ele poder transbordar e encher os outros. Onde você estudou? Israel. Fez Israel. Conta isso. Primeiro aqui. Ou seja, porque faz parte da sua base. Faz parte da base. De tudo. De tudo. Que idade tinha? Então, com 13 anos, bar mitzvah, eu falei, eu vou me aprofundar. Eu abracei e já me comprometi. Aí entra a missão. Eu preciso, no futuro, compartilhar o que está mexendo comigo hoje como um jovem com outros jovens. Então, no futuro, eu vou abrir isso para todos. No futuro, eu vou disseminar esses valores que estão me encantando e as respostas para todas as minhas perguntas com os outros jovens e também com a sociedade maior. Então, com o meu instituto, ele já nasce lá. Mentalmente. De lá fui para Yeshivá, que é um lugar onde os jovens estudam a Torá de uma forma muito mais aprofundada. De lá fui para Israel, para as grandes academias talmúdicas, onde eu estudava a Torá de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, foram 8 anos intensos. Intensos. Se são 3 jornadas, foram 24 anos. Exato. E geralmente a escola é uma jornada. Não, de manhã, de tarde e de noite. Tem 2. Exato. No caso, são 3. E era tão interessante que a nossa única preocupação era essa, entender. A gente mergulhava de cabeça, óbvio. Os mestres que lá se encontravam, que eu tenho contato com eles até hoje, anjos com pernas, Lázaro. Anjos com pernas. Os maiores sábios assim de Israel estavam lá conosco. Então foi lá que eu enchi o copo, só que eu tinha um propósito. Então, quando eu decidi regressar, eu já tinha em mente de compartilhar. Por intermédio do dom da comunicação, que eu sou apaixonado por ela. Deus me deu esse dom. E Deus me deu um dom de transmitir numa linguagem acessível a todos. Por mais profunda que ela seja, Deus me deu um dom de transformar isso em algo real, acessível para qualquer ser humano. No caso desse livro, para os empresários. Mas tem outras obras e tem outros seres humanos em qualquer área. Ele pode usufruir da luz da Kabbalah judaica. Literalmente. Em prol da sua alta performance. A capacidade de você transformar o raciocínio lógico, um conhecimento em produto, é você comunicar de forma acessível, popular e assertiva. Popular. Eficiência na oratória. E foi o que o Silvio fez. Ele se comunicava com as classes mais populares do Brasil. Total. Essa é a grande maestria da comunicação. Não é falar de uma maneira muito complexa, até arrogante. Não. É você transmitir a mensagem de tal maneira que não importa o que você fale, você toque o coração das pessoas. Sabe que outro dia eu vi uma pessoa falando que ela dava um treinamento de oratória e ela falou assim, ela vai te ensinar, eu vou te ensinar a falar o português mais perfeito. Falei, peraí, quem fala o português mais perfeito às vezes não é o melhor comunicador. O melhor comunicador é aquele que literalmente comunica. Isso não tem nada a ver com o português mais perfeito do mundo. Isso óbvio, até na liderança. Respeitando a língua, claro, senão é uma vergonha. É uma vergonha. Mas o rebuscado, você não cumpre a sua missão, o seu papel. Não é transmitir. Você tem a melhor mensagem do planeta, mas se você não transmiti-la de uma forma adequada àquele público, o que você está fazendo ali? É isso. O que você está fazendo ali? 90% é o do coração para os corações. O rei Salomão escreve. O que sai do coração entra nos corações. Essa é a grande virtude de um bom comunicador. Porque a pessoa não vai lembrar do que você falou. Ela vai lembrar do efeito que as suas palavras geraram nela. Essa é a diferença. Essa vontade que você tem, você me falou de 2 vantagens. Primeiro é a missão. Segundo, você levou a missão para o mundo empresarial. Sim, seus pais eram empresários? Comerciantes. Meus avós sobreviveram ao Holocausto. Então imagina. Conta isso, é até uma tristeza. Imagina, o maior tristeza da humanidade. Da humanidade. A maior vergonha da humanidade. O período mais vergonhoso da história da humanidade. E se eu dizer para você... O Holocausto nazista. Pode ser não todos, mas eu tenho umas pessoas que eu conheci que eram alemães, principalmente quando eu fui estudar inglês fora e tal. E o próprio alemão tinha vergonha.
Quando você fala dele, Até hoje. os que eu conheci. Até hoje. Não, Os que até eu conheci. Já é um Eles. Um constrangimento. constrangimento. Meu avô paterno foi expulso com a roupa do corpo pela Gestapo, pela polícia alemã, no meio da madrugada. Então a única coisa que Ele era um judeu alemão. Judeu alemão. E o meu bisavô também. Qual foi a resposta para o meu tio-avô que fugiu antes? E veio para o Brasil e ele que salvou a família inteira. Ele falou, puxa, estão começando a quebrar as lojas dos judeus. Estão começando a restringir. Os judeus não podem fazer negócios. Os judeus não podem fazer comércio. Começaram a restringir, começaram a perseguir. Você acha que isso aconteceu porque os judeus já demonstravam uma grande força econômica? Alguém precisava ser culpado da crise que a Alemanha atravessava depois da Primeira Guerra Mundial. Então, eles encontraram um bode expiatório. Não só os judeus, as minorias. O fator bode expiatório, se você pegar a história... Precisavam culpar. E, A óbvio, história tá cheia deles, sabia? cheia. Lotadas. Cheia. Lotadas. Cheia. Nem tudo é o que está escrito lá. Terceirizar a culpa Terceirizar a culpa. da crise do país. De alguma coisa. E aí, por intermédio da comunicação, só que pro lado do mal, porque a retórica dele fez com que todos abraçassem o seu discurso. Ele, pela força da palavra, ele fez as pessoas acreditarem de que existe uma raça superior, a raça ariana. Eu quero Os loiros de olhos azuis, os alemães puros, arianos são puros, judeus são vermes. Isso ele conseguiu introduzir por intermédio da repetição dessa mentira, Irmão, até que ela se transforme numa verdade. Isso aqui foi um crime por intermédio da comunicação. Você tocou no assunto que eu, como historiador, eu falo e poucas pessoas me entendem. Você é historiador? Eu sou, cara. Egito e Roma ainda. Opa. Aí, assim, e hoje eu faço uma especialização, um MBA em filosofia. Pra mim, porque eu gosto. Eu acho que cultura ninguém te tira. É um ativo inconfiscável. Oxi. E se eu te contar uma coisa aqui, ó. Quando eu falo, às vezes, quando eu vou dar um exemplo de liderança, eu cito algumas pessoas no mundo. E entre elas, eu cito, existe um malévolo chamado Hitler, que, querendo ou não, nós temos que entender uma coisa. Esse cara dividiu o planeta com uma teoria preconceituosa, extremamente racial, Total. extremamente assassina e maligna, e ele conseguiu dividir o mundo. Se esse cara tivesse uma teoria boa, imagina o que ele faria. Nós, no mundo hoje, poderia ser um único lugar. Não ia ter mais ninguém. O problema é que o modus operandi é completamente errado. O modus operandi ele é malévolo, mas você tem que entender que com essa mentira, com essa história, esse cara dividiu o planeta. Sim. Ah, tudo bem, mas tinha interesses econômicos, ok. Ah, mas tinha interesses políticos, ok. Mas a história, velho. Se alguém chegar perto de você e falar, meu amigo, você vem vir comigo, você não é da minha raça, não. O Japão, por exemplo, entre outros. Mas você vai vir defender, porque nós somos puros e o resto que é impuro nós vamos matar. Exterminar sistematicamente em câmeras de gás. E alguém seguiu esse cara. A Europa inteira. Loucura. Exato. Loucura. Exato. Mas não tem uma liderança malévola extraordinária? Por isso que o rei Salomão escreve Chaim vemavet be'ad halashon. A vida e a morte estão na ponta da nossa língua. Isso aí, brother. Irmão, assim, é surreal. Isso é sabedoria que a gente tem que entender também, que o poder das situações e Da retórica. consistente. E da manipulação das massas. Manipulação das massas, Da literalmente. Porque esses líderes malignos, eles Em todo lugar. Até hoje ainda tem. Até eles conseguiam manipular a massa. O líder popular é aquele que consegue E se falar que esse é o mais perigoso. manipular multidões. Você vai dizer o seguinte, porque ninguém manipula um ser sábio. Ninguém. Ninguém manipula um cara que defende suas ideias, ele tem consciência dos seus propósitos, Seus princípios e tem dos seus inegociáveis. princípios inegociáveis, e ele domina a cultura. Esse é difícil de manipular, mas a base é fácil. Sim. Porque todo cara extremamente popular é perigoso. Porque ele pode exercer o mal E em eles cima das introduziam pessoas. isso nas escolas, desde cedo, as crianças, os jovens. Por que é importante ter cultura, irmão? E porque em alguns países eles pregam pela ignorância. Porque quanto mais ignorante o povo for, mais fácil será Por que o povo o controle. ruim... Por que todo líder ruim vai direto nas massas? Perfeito. Ela é mais fácil de ser manipulada. Cara, isso tudo tá dentro do Ravi dos 13. Desde os 13, já mentalmente já enxerguei que eu tenho o dever, o que me encantou, a doçura que eu senti, eu preciso compartilhar essa doçura. Preciso. Depois de Israel, volto para cá. Com que idade já? Já formado, rabino. Rabino. E aí